Olá, queridos, mais uma vez eu queria convidar a vocês a permanecer aqui para nós estudarmos juntos essa temática, o destino do transgressor. O destino do transgressor está escrito na Bíblia, ou seja, todos aqueles que permitem-se ser transgressores abertamente, voluntariamente da lei de Deus, ou seja, todos aqueles que transgridem a lei de Deus voluntariamente, terá o quê? Um destino. E qual será o destino dos transgressores da lei de Deus? E a Bíblia apresenta essa temática de forma bastante enfática. E eu queria convidar a vocês a permanecer aqui e nós estudarmos juntos essa temática. E se você tem acompanhado esses estudos bíblicos, compartilhe com pessoas que não conhecem o Evangelho e até mesmo com aquelas que estão estudando a Bíblia. É um reforço importante para essas pessoas. Sabe, a Bíblia diz por meio de Pedro, no capítulo 4, verso 17. Pedro fala o seguinte: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, Pedro está dizendo que o juízo de Deus começa por aqueles que servem ao Senhor, por aqueles que praticam o Evangelho. Em seguida ele diz, se primeiro vem por nós, ou seja, começa o juízo por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Queridos, talvez você esteja me ouvindo e você ainda não é um homem ou uma mulher obediente ao Evangelho de Deus. Eu queria dizer para você o seguinte: só há um meio de nós nos livrarmos da condenação pelos quais irá, claro, acontecer na vida daqueles que são transgressores da lei de Deus, daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Queridos, é importante você acompanhar comigo aqui algumas coisas importantes. Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário daqueles que permite-se viver uma vida no pecado é a morte. E a morte aqui pelos quais Paulo fala aos Romanos não é a morte pelos quais todos nós iremos sofrer. É claro, se nós não alcançarmos a volta de Jesus em vida. E essa morte é a morte que nós encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Lá está escrito que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Então aqui o apóstolo João, ele nos adverte quanto à segunda morte. E a segunda morte é a morte eterna. Como nós percebemos essas coisas? Por exemplo, que espécie de morte João está falando, Paulo está falando, Pedro também está falando. Que espécie de morte é essa? A Bíblia diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Olha o que está escrito aqui. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Ou seja, aqueles que permitem-se ser transgressor da lei de Deus voluntariamente, eles vão sofrer eterna destruição, serão destruídos. Não é como muitos têm pregado não, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, acreditando que esse texto ele é literal na sua, é claro, punição. Não, queridos, não é literal. Esse texto está dizendo apenas que aqueles que permitem-se ser desobedientes, transgressores da lei de Deus, que vão perder a vida eterna, eles vão sofrer a punição e o resultado dela é o quê? É morte e morte eterna. Sabe, queridos, é super importante nós também analisarmos o que João Batista escreve sobre essa questão, o que de fato ele escreve em relação à destruição dos ímpios. Mateus capítulo 3, verso 11 e verso 12, você vai encontrar ele falando o seguinte: ele recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Queimará o que? A palha. Ele está se tratando aqui de pessoas que serão queimadas, é claro, por ser pessoas desobedientes e transgressoras, não quiseram servir ao Senhor, preferiram servir ao mundo de que a Deus, são mais amantes das coisas do mundo do que a Deus, e o fim dessas pessoas será conforme as suas próprias obras. E ele está dizendo aqui que essas pessoas serão como palha. Se você tocar fogo numa palha, o que de fato irá acontecer? Ela vai virar cinzas, vai se acabar. É exatamente assim que a punição final para os transgressores vai acontecer. As pessoas elas vão sofrer as consequências, e a consequência é o fogo e enxofre, como diz a Bíblia. E o resultado é que essas pessoas desapareçam para sempre. Esse será o resultado da transgressão, queridos. No livro de Mateus, capítulo 25, verso 41,
O que está escrito ali? Para quem Cristo disse que foi preparado o fogo. A Bíblia diz que o fogo não foi preparado para as pessoas. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que o fogo que irá consumir os perdidos, Satanás e os seus anjos caídos, enfim, a besta, os falsos profetas. A Bíblia diz que esse fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para os seres humanos. Pelo contrário, o desejo de Deus é que nenhum homem sofra a punição eterna. Mas o que é que acontece? As pessoas, elas rejeitam a verdade, rejeitam o evangelho de Cristo, preferem viver as suas próprias vidas, e o resultado final será o quê? Sofrer a mesma penalidade que o diabo e seus anjos irão sofrer. Você percebe, queridos? Você percebe a importância de nós entendermos a luz da palavra de Deus? Percebe a importância de nós tomar uma decisão firme ao lado da verdade hoje, não deixarmos para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Não podemos deixar. A Bíblia diz o seguinte: qual será o resultado desse castigo pelo qual a Bíblia apresenta? No livro de Provérbios, capítulo 10, verso 25, olha o que está escrito ali. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Sabe, querido, muito claro. Aqui está a dizer que o perverso, ou seja, o ímpio, vai desaparecer. Entende? E ele vai desaparecer por quê? Porque ele vai pegar fogo, como diz a Bíblia, vai cair fogo do céu e enxofre para consumir aqueles que preferiram viver no pecado. Queridos, o pecado ele traz contentação passageira. É prazeroso o pecado, mas o final será destruição, morte eterna. Sabe, queridos, com isso eu entendo o seguinte: eu entendo que o mais importante na minha vida e na sua vida é colocar nossa vida, claro, nas mãos do Senhor. Eu acredito que o mais importante para nós hoje é dizer: Senhor, me ajuda. Eu não consigo. Eu tenho até vontade de ir até o Senhor. Eu tenho até vontade de servi-lo, mas não consigo. Me ajuda a se aproximar do Senhor. Me ajuda a abandonar as coisas desse mundo por amor ao Senhor e por amor à verdade. E se você tem pensado assim, ou seja, tem lutado, mas não tem conseguido, por favor. O momento de nós tomar uma decisão ao lado de Deus é hoje, não amanhã. A nossa vida pode se acabar antes de nós tomar a decisão. Pensa nisso. Coloca o teu caminho nas mãos do Senhor. Confia nele e ele fará grandes coisas na sua vida. Amém?